Ficou uma dúvida da comissão. Quais os documentos de fato foram trocados? O empenho e a ordem de pagamento ou só a ordem de pagamento? Não, o que eu vi, o documento mostrado pelo vereador Ginho, eram empenhos, nota de empenhos referente ao pagamento. Tá? Eu não vi o outro segundo documento que foi trocado. Eu só tenho o vereador e o senhor Valdir confirmando que havia trocado o documento, nota de empenho. Se foi trocado nota fiscal ou foi trocado algum outro documento, eu não sei. Eu sei que foi trocado e dito a mim, pessoalmente, pelo secretário Valdir, que foi trocado a nota de empenho referente aos valores pagos para a senhora Maria Serrano. Você saberia dizer por que houve tanta ira por parte do secretário? Por que ele ficou tão nervoso com a presença com a colocação do vereador Ginho? Acredito que seja por uma colocação que o vereador tenha feito, que queria ver novamente o documento. E segundo o vereador Ginho me relatou, não havia mais esse documento. Tinha esse outro documento que eu não cheguei a ver. Tá? Se mostrar o primeiro documento, eu reconheço. Tá? E segundo ainda o vereador, para tentar ou para documentar, ele havia dito ao senhor Valdir, em tom de brincadeira ou em tom de para ver se tinha uma afirmação, que havia fotografado o documento. Tá certo? E o vereador, inclusive, fez essa colocação para mim e para a doutora Edilene, não sei se a título de brincadeira ou alguma coisa, para ver junto aos secretários. Mas que houve um documento que foi mostrado pelo vereador Ginho, o qual pediu cópia. Não tirei. O secretário Valdir pediu autorização para mim para tirar a cópia ao vereador Ginho. Não permiti. Porque já havia indício de uma irregularidade. Como que eu vou permitir tirar um documento e entregar na mão do vereador? Não posso. Eu tenho que preservar e prezar pela questão que está sendo indagada, contestada. E nesse sentido, houve uma discussão entre os dois. E a discussão realmente foi muito áspera, foi muito agressiva, faltando praticamente a condição de físico entre os dois. Jair, eu poderia dar uma olhada nesse documento para ver se foi esse que o senhor viu? Vereador, esse documento não consta assinatura. Esse documento tem a assinatura do senhor Valdir, secretário. Esse documento tem a assinatura da senhora Roseli, contadora. Esse documento tem a assinatura da prefeita e da tesoureira. Esse documento não tem a assinatura de recebimento. O senhor poderia ver os demais? Tem mais 3 empenhos das outras notas, por gentileza? Esse aqui tem um documento Angelina Gomes de O. Pereira. Não é o documento que eu vi. Esse documento tem o nome de Angelina Gomes O. Pereira. Também não é o documento que eu vi. É estranho um documento aí sem assinatura. O senhor sabe por que essas notas foram trocadas? O senhor tem conhecimento, alguém lhe informou por que da necessidade da troca dessas ordens de pagamento?
A troca de documento? Que foram assinados pela senhora Maria Serrano. Por que da necessidade? Se eu tenho conhecimento da necessidade? Sim. Não tenho. Quem tem que explicar isso é a própria prefeita, que deve ter assinado a primeira vez e a segunda vez, é o secretário de Finanças. Inclusive o departamento de compras também. O senhor sabe dizer se a prefeita tinha ciência das irregularidades apontadas pelo vereador Jorge Soares Godinho? Vereador, a ninguém é dado o direito de desconhecimento. Eu assino um documento e mando. E contemplo com o pagamento. Se vem um outro documento para mim assinar referente ao mesmo objeto, eu tenho que ter conhecimento. Ou eu sou doido. Partindo da questão do procedimento, a quem cabe autorizar a troca? Simplesmente ao secretário? Também a prefeita faz parte desse processo? Se eu sou o secretário, como coordenador administrativo, eu tenho um documento, a prefeita me assinou esse documento, eu volto à prefeita para ela assinar novamente, eu tenho uma justa e devida justificativa, e ela concorda ou não, ou alguém me autorizou a fazer isso e a prefeita vai referendar. Ou alguém determinou que eu fizesse isso. Durante todo esse procedimento, o senhor teve algum contato com o secretário de Esporte e Turismo, Garcia de Souza Silva, sobre os fatos inerentes ao Campeonato do Guanabés, mais especificamente sobre a troca do empenho, a troca das horas de pagamentos, a compra dos materiais? O senhor teve algum contato a respeito disso? Foi conversado algo relativo a isso com o secretário de Esporte e Turismo, Garcia? Vereador, durante toda a minha vida eu tive um procedimento de lisura e imparcialidade. Tudo que chegava a meu conhecimento, e eu tenho aqui ao meu lado vários vereadores, várias reclamações que eram levadas ao meu conhecimento, eu ia verificar o que estava acontecendo. Nesse caso, também chamei o secretário Darcy, responsável pela pasta de Esporte e Turismo. Ele me disse que foi realizado o campeonato, que foi procedido a compra de material, mas que ele, alegando para mim, que não tinha nenhuma responsabilidade. Se tivesse responsabilidade, era do setor de compras e administração. Mas o secretário tinha conhecimento, sim. Ele foi colocado para o senhor, então, na verdade, não havia anuência do secretário na questão da compra desse material feita então, pela senhora Maria Serrano, ou até pela troca das notas, pela troca da hora de pagamento. Na verdade, ele fez o campeonato, mas esta parte não havia anuência dele, não houve participação direta dele. O secretário Darcy, eu particularmente posso falar uma coisa: tudo que ele fazia, ele documentava e protocolizava. Se ele participou dessa compra, ele tem documento protocolizado e encaminhado. Cópia para mim, essa cópia não chegou. Se ele participou, ele solicitou ao setor de compras e ao administrativo. Eu acho que ele está muito mais capacitado para esclarecer esse fato do que eu, mas que tudo que passa pela pasta de cada secretário tem a sua responsabilidade e tem conhecimento dos fatos. Porque, no mínimo, se não tem, é omisso. É ineficaz o exercício da sua função. Sr. Jair, como um profundo conhecedor da administração pública e ex-coordenador administrativo da Prefeitura Municipal, o senhor pode afirmar que foi ilegal a troca das ordens de pagamento para serem assinadas por outras pessoas? Olha, vereador, é muito subjetivo a legalidade nesse caso. Se eu assino um documento errado, eu tenho o direito e tenho a obrigação de fazer o certo.
Se eu vou receber uma nota ou um empenho que não diz respeito a mim, eu estou cometendo uma irregularidade, a não ser que eu tenha uma procuração para fazer esse recebimento. Não tendo essa procuração, eu estou cometendo uma irregularidade, só que não estou cometendo sozinho. Alguém está anuindo minha irregularidade e alguém está referendando a minha irregularidade. Ninguém erra sozinho, vereador. Até porque o próprio secretário disse que houve troca. Ele já depois aqui hoje, não sei o que aconteceu, mas ele poderia esclarecer o motivo da troca desse empenho. No mínimo, é estranho e tem que ser apurado. Fomos informados pelo então secretário de Finanças que não é a primeira irregularidade que acontece nesse sentido, e já houveram outros casos de pagamentos feitos a pessoas por procurações, a pessoas que não continham procurações, mas eram conhecidas de tesoureiro, da tesoureira, ou propriamente até do próprio secretário, e eles estão corrigindo essas possíveis irregularidades. Tais irregularidades e ilegalidades devem ser aplicadas a quem? E quem deve ser responsável por esses atos? Vereador, quero acreditar que a sua colocação não seja verdadeira, porque se isso for verdade, tornou-se uma conduta totalmente ilícita dentro da prefeitura. A procuração me dá poder de receber em nome de alguém, desde que eu esteja autorizado. Agora, eu tornar isso uma conduta para favorecer amigos, parentes, colegas e outros interessados, vira uma conduta ilícita. Salvo o melhor juízo, consulte o departamento financeiro da Câmara se isso é legal. Salvo o melhor juízo, faça uma consulta à Diretoria Geral do Tribunal de Contas, que eles vão esclarecer esse procedimento. Após a intervenção do vereador Ginho, junto ao prefeita, ao senhor, ao secretário de Finanças, isso gerou algum problema de ordem política? Houve alguma intervenção por parte da própria prefeita ou por parte do chefe de gabinete, o senhor Pedro Ângelo, nessa questão para tentar abafar ou tentar maquiar qualquer documento quanto a esta denúncia feita pelo vereador? Houve. Até porque o vereador Ginho procurou a mim, procurou a prefeita, levando ao conhecimento dela que havia participação do chefe de gabinete, Pedro Ângelo, junto ao procedimento da senhora Maria Serrana em compra superfaturada. São colocações do vereador Ginho para mim e para a prefeita. Tanto, vereador, que isso tornou-se um agravo de ordem política que foi levado ao conhecimento também pelo senhor. Dentre outras reclamações que o senhor também fez diretamente à prefeita. Isso gerou uma reunião entre o senhor, o vereador Cássio, o vereador Ginho, o vice-prefeito Zé Vitor, com a prefeita, para colocar e tornar esclarecido todos os fatos que estavam acontecendo. Nossa Senhora Aparecida, esse campeonato, centro cultural, compra de pneus e outros fatos que não cabe a mim aqui estar relatando, porque o momento não é oportuno. No entanto, a partir dali, segundo esses vereadores e o vice-prefeito, nenhuma providência foi tomada.